Bem-vindo! E hoje nós vamos meditar a palavra de Deus, onde tem uma frase que diz assim: para Deus nada é impossível. Começando essa semana, segunda-feira, nas mãos do Senhor, colocando tudo aquilo para o Senhor, todos os nossos projetos, o nosso trabalho, tudo aquilo que nós formos fazer. Não queremos fazer nada sem Deus, nada sem Jesus. E esta passagem dizendo para nós, para Deus nada é impossível, às vezes nós precisamos sim, nos humilhar diante de Deus, para que Ele realize prodígios, sinais e milagres, o impossível. Às vezes você tem uma pessoa doente e não tem mais jeito, você já fez de tudo. Nós temos um Deus do impossível, irmão. Se você quer colocar sim projetos para serem realizados, se é da vontade de Deus, coloque para Deus esse projeto. Coloque os projetos seus, para que os projetos sejam sim, o projeto de Deus na sua vida, os sonhos de Deus na sua vida. Quando nós lemos esta passagem na Bíblia, nós vemos que nós temos um Deus amoroso, que está sempre a nos ouvir, um Deus bondoso, que quer muitas vezes nos carregar no colo, para assim nós caminharmos com o Senhor, nós andarmos com o Senhor. E se nós não temos força, que Ele venha com o seu Espírito Santo, nos dando a coragem, a fortaleza, para nós continuarmos a nossa vida aqui na terra, rumo ao céu, fazendo como Maria falou: faça-se em mim segundo a tua palavra. O que vem de Deus é bom, o que vem de Deus para nós é redenção, é salvação, o que vem de Deus é alegria, é felicidade e muito mais. Quando nós temos perseguições, Deus, Ele age poderosamente na nossa vida através do seu Espírito Santo, nos dando a paz, a paciência. Quando nos julgam por ser fanático, quando nos julgam quando nós estamos falando de Jesus, que nós estamos demais em oração com esse Senhor, mesmo falando contra nós, o nosso coração está em paz, porque o Espírito Santo habita em cada um de nós. Nós vamos hoje ler a palavra de Deus em Lucas capítulo 1, no versículo de 26 a 38, e é uma palavra muito linda, que vai falar sobre 2 milagres maravilhosos do Deus do impossível, e também vendo uma serva do Senhor, fazendo com que a palavra se realize nela, e que diz assim: no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Entrando o anjo, disse-lhe: ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se ela com essas palavras e pôs-se a pensar do que significaria semelhante saudação. O anjo disse-lhe: não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó. E o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: como se fará isso, pois não conheço o homem? Respondeu-lhe o anjo: o Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, até ela concebeu um filho na sua velhice, e já está no 6º mês aquela que é tida por estéril, porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Então disse Maria: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se dela. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, primeiramente nós vemos aqui 2 milagres. O milagre de uma moça, uma mulher, que dá o seu sim, através da palavra do anjo, um sim para Deus. De um homem, Deus se fazer carne no ventre dela, gerado no poder do Espírito Santo. Não será usado homem algum, vai ser o Espírito Santo que vai gerar em Maria Jesus.
a segunda pessoa da Santíssima Trindade vai se encarnar. O homem, Deus, Jesus, o Emmanuel, o Deus conosco. Então esse é um milagre de Deus. Uma virgem sem homem vai gerar uma criança. Segundo, nós vemos aqui, no versículo 36, que Isabel, prima de Maria, ela também já está grávida, mas também se realiza ali um milagre. O milagre daquela que era estéril, não podia ter filhos. Mas Deus intervém e gera sim nela o amor dele, o amor com Isabel, o amor com o pai de João Batista. E eles, neste ato de amor, ela sendo estéril, com um milagre, porque Deus é bondoso, Deus é amor, Deus ouve a nossa voz e gera nela, já na velhice, João Batista. Mas essa geração usa um homem, é um milagre de Deus, mas usa o homem. Ela sendo estéril, tem um filho. Não podendo ter filho, o milagre de Deus acontece. Já Maria, sem homem, gera no poder do Espírito Santo o homem Deus. A segunda pessoa da Santíssima Trindade se faz carne em Maria sem homem. Então, 2 milagres. Muito interessante também que Maria foi escolhida por Deus. Ela é uma mulher santa, sem pecado, escolhida pelo Senhor. Ali o Senhor vai habitar, o tabernáculo, a arca é Maria. Ali vai habitar Deus, ali vai habitar Jesus, o nosso Senhor. E interessante também que Maria, vindo o anjo a ela, o anjo falar do que vai acontecer, pede a ela assim, se ela aceita isso, porque é a vontade de Deus, mas ela vai aceitar, não infringindo o livre-arbítrio dela. E ela fala assim no versículo 38, eis aqui a serva do Senhor, ela já fala que ela é uma serva do Senhor, ela está aqui nos ensinando que ela é uma criatura de Deus, que serve ao Senhor, em tudo aquilo que Ele quer, tudo. Maria, ela é obediente em tudo a Deus, por isso que ela fala aqui, eis aqui a serva do Senhor. E ela continua, faça-se em mim segundo a tua palavra, porque a palavra de Deus vem primeiro Deus, e em segundo pelo anjo, passa pelo anjo, e o anjo fala para ela, e ela diz, faça-se em mim segundo a tua palavra. Ali ela está dando o seu sim, o fiat, o faça-se em mim, para que se realize aquilo que foi falado pelo anjo nela. Sabendo que Maria tem um coração, também um coração bondoso, amoroso, coração de mãe, vendo que a humanidade precisa de um Salvador, esse Salvador vai ser através dela, através do seu sim, e vem a este mundo o nosso Deus, o nosso Salvador. Que lindo isso, né? 2 milagres e um sim de Maria, dizendo que ela é a serva do Senhor. Para nós, meus irmãos, tirando uma meditação para os nossos dias, nós podemos ver que também Deus continua fazendo milagres, milagres na nossa vida, milagres dentro da nossa família, milagres no nosso trabalho, milagres na igreja. Ele continua realizando prodígios, sinais e milagres. Muitos não conseguem ver porque estão afastados de Deus. Maria é uma serva de Deus. Maria, ela é obediente a Deus em toda a sua vida. E nós, por causa do pecado, nós nos afastamos de Deus e não conseguimos ver os milagres. Por isso, meu irmão, comece a se voltar para Deus, comece a sua vida de oração, comece essa vida, olha, nós estamos em dezembro agora, comece este ano, coloque para Deus todos os dias, eu quero orar com a palavra, ler na Bíblia e começar a viver essa vida de Deus em mim. Faça como Maria e você vai começar a ouvir ao Senhor, o que o Senhor quer da sua vida. E o interessante é que quem é servo de Deus aceita quando Deus vem com a sua palavra. Por isso que muitos que até leem a Bíblia,
mas têm uma interpretação errônea. Então elas começam a ver a Bíblia e querer interpretar como ela quer, se afastando do que é a verdade. Quando é aquilo que contradiz ela, ela começa a dizer: essa parte eu não aceito. Mas um servo não faz isso. Um servo lê a palavra de Deus como Maria, uma serva, e diz: faça-se em mim segundo a tua palavra. Quando nós vemos aqui coisas que neste mundo estão aprovando, homem com homem, mulher com mulher, as pessoas estão aceitando isso, a palavra de Deus é contra isso, né? Então, meus irmãos, quando nós lemos um servo de Deus, ele aceita e renuncia, porque a palavra de Deus, se está no pecado, ele vai querer sair do pecado. Opa, achei aqui na Bíblia uma coisa que eu estava errado, eu vou me corrigir. Ela vai aceitar, por ser servo de Deus. Faça-se em mim segundo essa palavra. Então você vai começar a obedecer a Deus, e é assim que é a vida dos santos, renunciando à vida passada e assumindo aquilo que é projeto de Deus, sonho de Deus, aquilo que é moral, aquilo que é virtuoso, renunciando a todos os vícios. Assim que nós temos que ser. Precisamos ser servos do Senhor até o final das nossas vidas. Depois é a continuação de uma vida eterna junto com Deus. Deus te abençoe, irmão.